Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 1 ao 7, para a glória de Deus. Uma palavra que tem como título: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra de Deus nessa oportunidade. Amada igreja e amados irmãos, aqui nós estamos diante de uma palavra, diante de uma passagem que aconteceu na vida do profeta Eliseu, e que eu quero trazer como tema para esta mensagem, nessa oportunidade, o azeite da viúva. O que chama a atenção é que esta mulher, esta viúva, estava passando por um contexto de crise muito extremo. Mas o engraçado e o que chama a nossa atenção é que o título desta mensagem, desta leitura, não é a crise, mas sim o azeite da viúva, a solução, a multiplicação na vida daquela mulher, porque este era o propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a crise aqui, ela sai de cena dando lugar apenas ao azeite da viúva, dando lugar apenas à provisão de Deus. E eu quero chamar a atenção aqui para os principais personagens desta passagem, que era o profeta Eliseu, a viúva, o seu falecido esposo e os seus 2 filhos. Eliseu, um grande profeta, um grande homem de Deus, o sucessor de Elias, aquele que viu Elias ser trasladado em uma carruagem de fogo e que recebeu porção dobrada do espírito de Elias. Um homem abençoado por Deus na sua jornada como profeta na terra. E como personagem dessa história nós temos também um morto, falecido esposo daquela mulher. O morto temente a Deus. E o que eu quero enfatizar nesta mensagem é que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Quando o homem ou quando a mulher é temente a Deus, quando o homem ou a mulher é temente ao Senhor, ele procura se desviar do mal, e ainda que assim ele caia no mal, dentro do seu coração há um temor.
dentro do seu coração há uma perturbação, porque ele é temente a Deus e ele não se agrada com o mal que faz. Como diz Paulo: o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero faço. Às vezes pecamos involuntariamente, mas o temor a Deus, o Espírito Santo nos adverte quando nós estamos errados, e quando o homem perde isso, ele cai em uma área de risco. Quando nós vivemos no mundo, quando nós andamos no mundo, nós não temos temor de fazer as coisas erradas, mas quando estamos na presença de Deus, o medo, ele bate na nossa porta, porque nós sabemos que não dá para se esconder do Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que é só as mãos do Senhor e a sua proteção quem pode nos livrar do laço do passarinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, é importante que eu e você venhamos ter esse temor a Deus. É importante que eu e você sejamos temente a Deus, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Outra coisa que eu quero enfatizar e que trago como aprendizagem nesta palavra é que Deus honra o homem mesmo após a sua morte. Quando o homem ele é temente a Deus, como o homem ele é dependente do Senhor, Deus ele faz questão de honrar a vida deste homem mesmo após a sua morte. Foi assim na vida daquele homem temente a Deus, o esposo falecido daquela mulher, e foi assim na vida do profeta Eliseu, que está escrito em 2 Reis 13:21, aonde um homem, ao ser sepultado em uma cova, e pelo simples fato de tocar no osso do profeta Eliseu, ele foi ressuscitado e ficou de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus ele tem honra para a minha e para a tua vida nesta vida. E o nosso Deus ele tem honra para a vida de um homem e de uma mulher temente a Deus mesmo após a sua morte. Foi assim na vida daquele homem temente a Deus, foi assim na vida de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus ele é maravilhoso para cuidar da minha e da tua vida. O que me chama a atenção é que o fato daquele homem ser temente a Deus não lhe privou da morte. O fato daquele homem ser um servo do profeta Eliseu não lhe privou da morte. Louvado seja o nome do Senhor. O fato daquele homem estar endividado não lhe privou da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus ele tinha provisão para a vida daquele homem, para a posteridade da vida daquele homem, mesmo após a sua morte, por meio do profeta Eliseu. E pela revelação desta palavra, eu quero te dizer: talvez você esteja no leito de um hospital, talvez você esteja passando por momentos difíceis na tua vida, e talvez você tenha perdido a paz em seu coração, se preocupando com o teu prole, se preocupando com a tua genealogia, com o futuro da tua esposa, dos teus filhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus ele é Deus de provisão. O nosso Deus ele é Deus que tem honra para a tua vida mesmo após a tua morte. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus. Louvado seja Deus. Se Ele quiser te livrar deste leito, se Ele quiser te livrar dessa enfermidade, Ele é Deus e Ele te livrará. Mas ainda que Ele não queira te livrar, deixa eu te dizer uma coisa: não se preocupa com os teus, porque Ele é Deus para cuidar da vida daqueles que são seus. Louvado seja o nome do Senhor, porque está escrito na palavra de Deus: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O nosso Deus, Ele é Deus que tem provisão para a minha vida, Ele é Deus que tem provisão para a nossa descendência. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus da multiplicação, Ele é o Deus da provisão em nossas vidas. Havia aqui uma viúva em apuros. O fato daquela mulher
ter um marido temente a Deus não a privou de passar pela escassez, não a privou de entrar em uma crise profunda. Louvado seja o nome do Senhor, mas o fato do seu esposo ter sido um homem temente a Deus, livrou aquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele tem livramento para a tua vida. Nosso Deus, Ele tem livramento para a tua posteridade. Havia aqui também, como personagem dessa história, 2 filhos órfãos prestes a virar escravo, porque aquela mulher, ela tinha uma dívida que havia sido feita pelo seu marido e ela não tinha condição de pagar. E o que eu quero chamar a atenção é que naquele tempo, por não haver seguridade social, uma mulher viúva ficava desamparada, e a segurança que aquela mulher tinha eram os seus 2 filhos, mas agora os seus 2 filhos estavam prestes a serem levados como escravo, e aquela mulher havia de ficar desamparada. Mas o que me chama a atenção é que aquela mulher, ela corre para encontrar com o homem de Deus, ela corre para se encontrar com o profeta Eliseu. Ela vai buscar, ela vai bater na porta certa, ela vai buscar no homem certo. Sabe por quê? Louvado seja o nome do Senhor, porque na vida do profeta Eliseu havia a presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, na minha e na tua vida tem que haver a presença de Deus. Na minha e na tua vida tem que haver a provisão que as pessoas precisam. Na minha e na tua vida, louvado seja o nome do Senhor, tem que haver milagre para que o nome do Senhor seja glorificado. Aquela mulher, ela procura a pessoa certa. Ela procura o homem de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção aqui também, para trazer nesta mensagem, é que havia ali também um credor sem misericórdia. Porque muitas e muitas vezes os nossos credores têm misericórdia de nós, mas muitas e muitas vezes os nossos credores não têm a misericórdia, não sabem o que é a misericórdia de Deus e usam duro juízo sobre as nossas vidas. E pela revelação desta palavra, eu quero te convidar a exercer o juízo de misericórdia sobre os seus devedores. Quero te convidar a exercer um juízo de misericórdia sobre aqueles que estão endividados contigo e que não têm condições de pagar. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus do endividado e Ele é o Deus do credor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós usamos de misericórdia para aqueles que são devedores, o nosso Deus certamente também usa de misericórdia para com as nossas vidas, porque todos nós temos débito de obediência diante do Senhor, e assim como nós julgamos, seremos julgados. Assim como nós perdoamos, também somos perdoados pelo nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero trazer aqui, neste ponto da mensagem, a memória que para aquela mulher não havia a mínima condição de pagar aquela dívida, e para aquela mulher havia um credor sem misericórdia e não havia saída. A saída estava em Deus, a saída estava no homem de Deus, a saber, Eliseu. E a saída estava no pouco que ela tinha. A palavra de Deus vai dizer que naquela casa havia só uma botija com um pouco de azeite. Uma única botija com um pouco de azeite havia naquela casa. A crise era tremenda, o desespero era tremendo no coração daquela mulher que estava desamparada e estava prestes a perder os seus filhos. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez a tua situação esteja difícil. Talvez a provação tenha batido na tua porta.
Talvez o desespero, o desânimo tenha batido na tua porta, mas deixa eu te dizer uma coisa: teus filhos não estão prestes a serem escravizados. Deus não tem te desamparado. Deus, Ele tem cuidado da tua vida. Ele tem sido a tua provisão e você não tem prestado atenção. Deus tem estado o tempo todo em sua volta, provendo aquilo que você precisa dentro da sua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas e muitas vezes a tua vaidade faz com que você feche os olhos para Deus, faz com que você questione a provisão do Senhor na tua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus, Ele te traz esta palavra não para te colocar para baixo, não para te humilhar, mas para dizer que Ele te ama e que Ele reconhece as suas falhas, as suas fraquezas. Que Ele te ama assim como tu é, mas você precisa exercer um pouco mais de gratidão diante de Deus. Precisa exercer um pouco mais de gratidão e reconhecer as coisas que o Senhor tem feito na tua vida. Deus, Ele não precisa de muito para fazer o milagre na minha e na tua vida. Na vida desta mulher havia uma única botija com um pouco de azeite. Em uma certa feita, com 5 pães e 2 peixinhos no diminutivo, Ele alimenta uma multidão. Ele é o Deus da multiplicação. Ele é o Deus da transformação. Ele é o Deus que transforma a água em vinho. Ele é o Deus que chega para o morto ao 4º dia e diz: vem para fora. E pela revelação desta palavra eu quero te dizer que vai haver ressurreição na tua vida. Ressurreição de sonhos, ressurreição de projetos. Deus pegará o pouco que ainda te resta e multiplicará na tua vida, porque Ele é Deus. Ele tem visto as tuas lágrimas, Ele tem visto o teu choro, Ele tem visto o teu desespero, e Ele te alcança por esta palavra, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus da tua vida. Talvez você esteja vivendo dias difíceis. Talvez você esteja olhando para trás, lembrando do tempo que você viveu, a vaca gorda. E talvez você esteja agora passando pelos 7 anos de seca, esteja passando pelo deserto, mas deixa eu te dizer uma coisa: quando você estava na vaca gorda, você não lembrava do teu Criador. Agora, neste momento de escassez, neste momento de vaca magra, você tem se voltado para Deus. Deus, Ele gosta de ouvir a tua voz, Ele gosta de ouvir a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas as tuas lágrimas, louvado seja o nome do Senhor. Há um anjo recolhendo. O nosso Deus, Ele nunca te abandonou, nunca te desamparou, nunca te virou as costas, porque Ele é Deus da tua vida e Ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te ama de tal maneira que sacrificou o seu Filho unigênito para cobrir a tua multidão de pecado. Ele te ama de tal maneira que sacrificou o seu Filho para cobrir a tua multidão de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus te alcança por esta palavra para acalmar o teu coração. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração, porque te perturbas, porque te desespera. Ele é o Deus que alimenta os pássaros. Ele é o Deus que veste os lírios do campo. Ele é o Deus que tem
provido o alimento, tem provido a água, tem provido o sustento que você precisa, porque Ele é Deus e Senhor da tua vida. Haverá a ressurreição dos sonhos, haverá a ressurreição dos projetos. Louvado seja o nome do Senhor. Acalma o teu coração, espera no Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Se você colocar em Deus a tua confiança, se você recorrer para homens de Deus, louvado seja o nome do Senhor, entregar a Deus a tua vida, Deus restituirá em dobro tudo aquilo que o inimigo te roubou. Deus te restituirá em dobro tudo aquilo que foi tirado da tua vida, porque Ele é Deus e Senhor da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus da multiplicação. Mas Ele não é apenas o Deus da multiplicação. Ele não é o Deus que transforma 5 pães e 2 peixinhos em alimento para uma multidão e faz sobrar 12 cestos. Ele não é o Deus que multiplica apenas um pouquinho de azeite, mas Ele é Deus que trouxe do nada a existência. No princípio era Deus e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus e por meio da palavra Ele fez todas as coisas. Ele disse: haja luz e houve luz. Basta uma palavra do Senhor para do nada Ele trazer o tudo, para do nada Ele trazer a existência, tudo que os teus olhos contemplou até os dias de hoje, tudo que subiu ao teu coração, tudo que subiu aos teus ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele trouxe a existência do nada. E Ele tem preparado para a tua vida o que os olhos não viu, o que o ouvido não ouviu e o que não subiu ao coração do homem. Ele tem preparado para a tua vida. Por isso acalma o teu coração, aprenda a esperar no Senhor, aprenda a exercer a gratidão diante do Senhor, e você verá o que Deus vai fazer na tua vida. Ele é Deus que faz jorrar água da rocha. Do nada Ele traz o tudo à existência. Do pouco que te resta, Ele é Deus para multiplicar na tua vida. Portanto, por esta palavra, eu quero profetizar que haja multiplicação na tua vida, que haja multiplicação na tua saúde, que haja multiplicação na tua fé, na tua comunhão com Deus, que haja multiplicação nas tuas finanças. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele te ama. Ele te ama assim como tu és. Da pouca fé que você tem, Ele transformará em uma fé gigante. Da pouca saúde que te resta, Ele multiplicará. Da pouca finança que te resta, Ele multiplicará. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que chama a atenção dos personagens dessa passagem é que havia vizinhos ali. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus quer, Ele usa a nossa vizinhança para nos abençoar. Quando Deus Ele quer, Ele usa a nossa vizinhança, louvado seja o nome do Senhor, para nos abençoar, ainda que seja por meio de empréstimos. O profeta diz: vai, pega vasos emprestados, muitos, não poucos. Pega vasos emprestados com a tua vizinhança, muitos, não poucos. Sabe por quê? Porque o que Deus tinha para fazer ali era coisa grande. E o que Deus tem para fazer na tua vida é coisa grande. E por meio da tua vizinhança Ele te abençoará. Por meio dos teus amigos Ele te abençoará. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Ainda que por meio de coisas emprestadas Ele te abençoará. Ele usará do teu patrão para te abençoar, das pessoas, dos teus clientes, das pessoas em tua volta para te abençoar. Sabe por quê? Porque Ele é Deus da tua vida. Talvez você esteja como esta viúva, em condição de viuvez.
desesperada, preocupada com o futuro dos teus filhos, preocupado com o teu prole, deixa eu te dizer uma coisa: o Deus da provisão te alcança por esta palavra para te dizer: acalma o teu coração, coloca nele a tua confiança, louvado seja o nome do Senhor, e você vai ver as potentes mãos do Senhor trabalhando em teu favor, trazendo tudo aquilo que você precisa. O que Deus tem para fazer na tua vida é coisa grande. Aqui nesta passagem, se é fechado as portas sobre aquela viúva e os seus filhos, fecha a porta sobre ela e sobre os seus filhos. Quando fala de fechar a porta, se fala de ter um particular com Deus. É preciso que eu e você venhamos ter um particular com Deus no nosso trabalho, em pensamento, em oração. É preciso que eu e você venhamos ter um particular com Deus quando nós levantamos, quando nós nos deitamos e até mesmo nas madrugadas. Fecha a porta da tua casa. Tenha na tua casa intimidade com este Deus. Tenha na tua casa momentos de louvor, momento de oração, momento de ouvir a palavra do Senhor, e você vai ver a transformação que o Senhor fará na tua vida. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus da tua vida e Ele te escolheu para ser seu filho, Ele te escolheu para ser sua filha. Você não é mais servo, não é escravo, não é escrava. Louvado seja o nome do Senhor, mas pelo sacrifício de Cristo, Deus nos fez herdeiro de Deus, herdeiros com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora somos filhos, somos herdeiros, somos participantes de tudo que é do nosso Deus, e Ele é dono do mundo, Ele é dono de tudo, inventor de tudo. O melhor desta terra é para você. Você acha que não vai mais viver dias de bonanças na tua vida? Louvado seja o nome do Senhor, e por esta palavra eu quero te dizer que o Deus da multiplicação dará em dobro para ti tudo aquilo que o inimigo roubou. Fechar a porta, ter um particular com Deus, trabalhar em equipe, trabalhar em família. Veja que quando aquela viúva ela fecha as portas, ela começa a trabalhar em equipe. Os seus filhos trazia as vasilhas. Deus multiplicava o azeite e ela ia derramando sobre outras vasilhas. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira que aquela mulher lhe diz: traga mais vasilhas. A última vasilha havia sido cheia e o azeite continuava multiplicando. Enquanto houver vasilha na tua vida, haverá multiplicação do azeite. Enquanto haver vasilha na tua vida, haverá multiplicação do azeite. Houve uma grande multiplicação na vida daquela mulher, e ela pede aos seus filhos: traga mais vasilha. Ela fazendo a sua parte, Deus fazendo a parte dele, trabalho em equipe ali. Louvado seja o nome do Senhor. E os seus filhos dizem: não tem mais vasilha. E quando as vasilhas se acabam, o azeite para de jorrar, ela leva o relato ao profeta, ao homem de Deus, e ele diz: vende tudo, paga tuas dívidas, louvado seja o nome do Senhor, e tu e os teus filhos vivei do resto. Talvez você esteja preocupado com as suas dívidas. Talvez você esteja preocupado com os seus credores. Mas deixa eu te dizer uma coisa: louvado seja Deus. O nosso Deus, Ele é o Deus da provisão. Ele vai dar um jeito. O nosso Deus, Ele sempre tem um jeitinho. Louvado seja o nome do Senhor. E a solução vem por onde você menos espera. A solução vem por onde menos você espera, por onde menos você imagina. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Não haverá lugar para armazenar as bênçãos que o Senhor derramará sobre a tua vida. Não haverá lugar para armazenar as bênçãos que o Senhor derramará sobre a tua vida.
Se você já viveu um tempo de bonança, esqueça, sabe por quê? Porque você vai viver coisas maiores, vai viver coisas ainda mais extraordinárias, sabe por quê? Porque Deus é Deus da tua vida. Vai, vende, paga a tua dívida e tu e os teus filhos viverá do resto. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não te dará apenas o suficiente para pagar as tuas dívidas, para pagar os teus credores, mas Ele te dará o suficiente para que você viva e os teus filhos vivam do resto. Que resto maravilhoso é esse? Esse resto é o resto abençoado de Deus. Esse resto é o pouco com Deus. Sabe por quê? Porque o pouco com Deus é muito. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que Deus tem para fazer na tua vida será o suficiente para abençoar a tua vida, e será o suficiente para abençoar a tua posteridade, porque Ele é Deus da tua vida. Aquela que estava prestes a ver os seus filhos serem vendidos como escravo, serem levados como escravo, aliás, aquela que estava prestes a ver os seus filhos levados como escravo por causa de dívida, aquela que pedia vasos emprestados, pedia vasilhas emprestadas, agora se torna comerciante, agora se torna uma vendedora de azeite. Agora se torna uma vendedora de azeite, agora ela vai pagar a sua dívida, e ainda lhe resta o suficiente para que ela e os seus filhos vivam. Sabe por quê? Porque o meu Deus, Ele faz coisas grandes na vida daquele que confia nele. O nosso Deus, Ele faz coisas grandes na vida daqueles que esperam nele, daqueles que confiam nele. E Ele te convida por esta palavra a exercer nele a sua fé, a exercer nele a sua confiança. Sabe por quê? Porque talvez aqueles vizinhos não podiam fazer nada além de emprestar aquelas vasilhas, mas aquelas simples vasilhas que foram emprestadas serviu de canal de bênção para que Deus multiplicasse aquele azeite, para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado na vida daquela mulher, com o propósito de prover na vida daquela mulher, com o propósito de honrar a vida do profeta Eliseu, com o propósito de trazer esse ensinamento para mim e para a tua vida, com o propósito de trazer salvação, trazer a luz da palavra para mim e para a tua vida, por meio desta passagem. Que passagem gloriosa! A crise sai de cena e dá lugar à bonança na vida desta viúva. E eu quero te dizer, como profeta do Senhor, que a crise sairá de cena da tua vida e dará lugar à bonança, porque Ele é Deus da tua vida. Amém? Vamos orar, vamos abençoar os teus celeiros nesta noite, vamos abençoar os teus negócios, vamos abençoar a tua vizinhança, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na tua vida. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós apresentamos, Senhor, a dispensa dessas pessoas que estão sendo alcançadas com crise. Nós apresentamos, Senhor, a dificuldade desta pessoa que já viveu uma vida de prosperidade e hoje vive uma vida de escassez, com cobradores batendo em sua porta e já não sabe mais o que fazer. Assim como aquela viúva está desesperada e não sabe mais aonde bater, não sabe mais para onde correr, mas eu quero te dizer que o Senhor é a porta. E sendo o Senhor a porta, se ela está sendo alcançada por esta oração, por esta palavra, multiplica, Senhor, o azeite, multiplica o alimento na sua casa, abençoa os seus celeiros, abençoa, Senhor, a sua vizinhança, Pai, para que os seus vizinhos se tornem canal de bênção em sua vida. Abençoa, Senhor, o seu patrão, para que o seu patrão se torne canal de bênção em sua vida.
Abençoa, Senhor, os seus clientes para que possam comprar do azeite, para que seja um canal de bênção na tua vida, Pai. Que haja multiplicação na vida financeira, que haja multiplicação na fé, que haja multiplicação na saúde, que haja paz, que haja harmonia. Louvado seja o nome do Senhor, e que haja testemunho de vida para que o teu nome seja glorificado. Nós abençoamos, Pai, a vida dessa pessoa que está sendo alcançado. Nós repreendemos a miséria, o espírito de miséria, tudo aquilo que tem atrapalhado, Senhor, o seu crescimento pessoal, profissional e ético dentro da sociedade. Nós repreendemos em nome de Jesus. Derrama a luz da palavra sobre a sua cabeça, sabedoria do céu sobre a sua cabeça, direção do céu sobre a sua cabeça, Pai, para que haja multiplicação, para que haja solução. Senhor, nós abençoamos em teu nome, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos, e por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Haja multiplicação, haja paz, haja alegria no teu lar. Amém.